infinito para o pó e a argila, trazendo na pele a marca da jornada. Um vaso trincado onde a luz cintila, procurando o eco da voz iluminada. Cada cicatriz é um mapa sagrado, cada lágrima um rio de retorno, onde o quebrado é enfim exaltado no fogo invisível, no eterno contorno. O sopro da vida desperta o barro, faz do meu limite o teu próprio altar. Quando o violino chorar no espaço, que a luz sem fim venha me curar. Não peço a ausência das minhas fraquezas, pois é pela fenda que a graça reluz. A alma se ergue com suas belezas, vestindo a matéria para encontrar a luz. O sopro da vida desperta o barro, faz do meu limite o teu próprio altar. Quando o piano ecoar no abraço, que a chama sagrada venha me guiar. E quando o véu do tempo rasgar, eu me levantarei com o que restou, apenas para ver o milagre brilhar e a imperfeição se render ao amor. O vaso restaurado, a luz infinita. Amém. Detinei sof elea farde homer noze alori et rotam hamasa kli saduk bo haor notzetz merabez et hahet shel hakol hameir kol tzaleket hima baqdusha kol dima nahar shel shiva ifushe hashavur sof sof meromam baish bilti niret bemitar hanitzri o nishmat raim oreri כשהכינור יבכה ברעל, שיעור אין סוף יבוא לרפא אותי. אינני מבקשת היעדר ולשותיי, כי דרך הסדק הרסן זורר. הנשמה כדי למצוא את האור,
Existe uma sensação muito específica, tipo quase universal, que a maioria das pessoas sente quando tá terminando uma tarefa muito cansativa. Ah, aquela hora que o corpo já tá pedindo arrego, né? Exatamente isso. Pode ser no final de uma faxina pesada em casa, ou, sei lá, sexta-feira, 5:30 da tarde, entregando aquele relatório interminável no escritório. A bateria já acabou faz tempo. E invariavelmente chega um momento em que a mente simplesmente decide fazer só o mínimo necessário. O olhar cruza com aquele cantinho da sala que ficou meio sujo. Ou aquele parágrafo do texto que tá nitidamente mal escrito. Sim, o pensamento que sujo é quase um sussurro muito confortável, tipo, tá bom o suficiente, ninguém vai notar. É a famosa lei do menor esforço em ação. Pois é. Bem-vindos a mais um mergulho nas fontes. A nossa missão hoje é fazer uma análise profunda sobre essa falha humana, essa tendência de buscar o caminho de menor resistência e como isso se conecta com questões muito maiores. O que chama atenção é que a gente frequentemente trata essa atitude como um sintoma exclusivo da nossa vida moderna, né? Com certeza. A gente bota a culpa na rotina exaustiva, nos prazos do trabalho. Mas ao mergulhar em registros antigos, a gente percebe que essa é uma armadilha psicológica antiquíssima. A inclinação para o desleixo quando a gente acha que não está sendo vigiado acompanha a humanidade desde sempre. E o nosso material de hoje foca exatamente nessa intersecção, né? Entre o comportamento humano rotineiro e as questões mais profundas da existência. Nós temos em mãos um trecho fascinante que analisa o livro de Malaquias. E antes da gente entrar de cabeça nesse texto, é importante fazer uma nota para quem está acompanhando o nosso estudo. A gente vai se basear num ensinamento muito rico trazido pelo Moré André Klein-Rosa, lá da escola Kibbel Torah Sinai. Ah, legal. É importante dar esse contexto. Sim, e com isso tem uma regra prática de pronúncia que a gente precisa ter em mente, já que estamos lidando com transliterações do hebraico. Uma regrinha fonética, né? Isso. Sempre que aparecerem as sílabas G, E ou GI, a gente tem que ler com o som de G e Gui. E palavras com CH devem ter aquele som puxado de 2 R, sabe? Ah, entendi. Tipo na palavra Hashem. Perfeito. Exatamente como em Hashem. É fundamental manter esse cuidado para respeitar a origem do texto do Moré André Klein-Rosa. Fechado. Bom, voltando para a psicologia do bom o suficiente, a forma como esse texto da escola Kibbel Torah Sinai expõe isso é, assim, implacável. Muito implacável. E a partir dessa crítica diária, o documento constrói uma ponte para revelar uma visão chocante sobre o conceito de ressurreição, sobre a nossa identidade. O grau de atualidade dessa discussão é realmente assustador. Mas, para quem nos ouviu compreender a força desse texto, a gente precisa estabelecer o cenário que a fonte descreve. O contexto histórico ali da época de Malaquias. Exato. Naqueles dias, o povo estava tomando umas decisões, digamos, bastante questionáveis sobre o que era aceitável ou não no serviço do altar. A fonte relata que eles passaram a designar sacerdotes com defeitos físicos para servir no santuário, o que ia contra todas as normas de reverência da época. Pior ainda, a prática de oferecer animais cegos ou mancos para o sacrifício tinha virado, algo corriqueiro. Uma negligência institucionalizada mesmo. Conta do espaço que deveria ser o mais respeitado de todos. Havia uma dissonância cognitiva profunda ali. E a justificativa que eles usavam espelha perfeitamente a nossa sensação de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eles diziam literalmente, o que preocupa ao Eterno, se é este ou outro, não é mal. Essa frase carrega um peso enorme de mediocridade, né? Nossa, muito. Eles olhavam para a oferenda defeituosa, davam de ombros e declaravam que não era mal. É uma conveniência puramente egoísta, disfarçada de pragmatismo. É a terceirização da excelência. O raciocínio deles era puramente econômico. Eles guardavam o gado forte e saudável para o próprio rebanho e entregavam as sobras para o altar. Aquilo que não tinha valor comercial. Havia um contraste gritante entre o discurso de adoração e a prática do desleixo. Círculo de Malaquias. E olha, o texto poderia muito bem ter respondido com uma repreensão mística impenetrável. Cheia de mistérios cósmicos, né? Exato. Mas em vez disso, adota uma tática genial. Usa uma lógica terrena, apela para a realidade política daquelas pessoas. A resposta chega através de uma metáfora que atinge direto o ponto cego daquela sociedade.
Usando as próprias palavras deles, o texto questiona: não é mal. Apresenta-o agora ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? É um choque de realidade. A analogia apela para o senso básico de autopreservação. Sim, a provocação é inevitável. Se alguém fosse presentear um rei, mandaria o presente por um mensageiro deformado? Ou entregaria um animal doente como tributo. Óbvio que não. Diante de uma autoridade humana que pode cobrar impostos ou punir, o instinto é levar o melhor. Mas... pera um pouco. Eu entendo perfeitamente a lógica do governador. A gente se veste bem para uma entrevista de emprego, porque seres humanos julgam o livro pela capa. Com certeza. A nossa sociedade é superficial. Sim, somos limitados pela visão material. Mas a minha dúvida ao ler essa passagem foi tipo, por que a fonte sugere que o Criador do universo se ofenderia com a falta de perfeição física de um animal? Um ser infinito não estaria muito além dessas limitações estéticas? Exatamente. O texto não corre o risco de projetar uma vaidade humana no divino? Olha, essa é a questão central que divide uma leitura superficial de uma leitura profunda desse material. O ensino não sugere que o divino sofra de vaidade estética. De jeito nenhum. Então qual é a chave para entender esse paradoxo? A chave está em olhar não para a forma física da oferenda, mas para o que a escolha dessa oferenda revela sobre quem está oferecendo. A fonte traz uma frase fortíssima: semelhante dom se dá ao cão. Nossa, bem pesado. Pois é. O argumento do governador e a metáfora do cachorro escancaram que o problema não é o defeito no animal. Ah, entendi. O animal cego se torna um mensageiro da intenção de quem o enviou. Perfeito. Quando jogamos restos para um animal de rua, a gente faz isso porque sabe que o animal não se importa com a apresentação. E porque a gente não sente a obrigação moral de dar o nosso melhor. Exato. Ao replicar essa lógica no santuário, escolhendo intencionalmente o pior, aquelas pessoas não estavam só economizando dinheiro. Elas estavam comunicando um desdém ativo. Entregar o falho quando se tem a capacidade de entregar o perfeito é uma declaração silenciosa de que quem recebe não tem valor. A oferenda funciona como um espelho incontestável do nível de reverência. Então a imperfeição física ali não ofende por ser feia, mas por ser um sintoma da apatia. É a escolha de dar menos do que se é capaz. Sim, se uma pessoa absolutamente miserável só tivesse um animal cego e oferecesse com devoção genuína, o significado mudaria completamente. O alvo é a escolha pela mediocridade, motivada pela conveniência de achar que ninguém vai notar. E essa constatação serve como uma ponte natural para a segunda metade da nossa fonte. O foco sai da repreensão e vai para uma visão extraordinária sobre o futuro da humanidade. É a parte que introduz o ensinamento do Rabi Yossi sobre o destino das nossas imperfeições físicas. A mudança de tom é notável. A gente sai de um cenário de falhas morais para uma visão escatológica. Focada no propósito final da criação. O Rabi Yossi ensina que Hashem, lembrando do som de R, um dia fará com que todo o povo seja completo. E ele é bem categórico ao afirmar que não haverá nenhum defeito físico entre as pessoas, né? Sim, a promessa é de um estado de integridade absoluta, onde cegueira, paralisia, tudo isso deixará de existir. E a maneira como isso é articulado na fonte carrega uma poesia muito profunda. O texto relata que essas pessoas, uma vez curadas, irão adornar o mundo como as vestes de um homem adornam seu corpo. É uma imagem lindíssima. Muito. E vira de cabeça para baixo a forma como a gente geralmente percebe o nosso lugar no universo. Especialmente hoje em dia, é comum olhar para a humanidade como tipo uma praga, que só destrói a natureza. Uma visão bem nihilista, onde o ser humano é um ruído indesejado no sistema. Mas a fonte propõe o exato oposto. A metáfora sugere que o mundo natural é só o corpo nu. A humanidade, na sua plenitude, é a roupa de gala. Nós somos o ornamento, a coroa da criação. O ser humano não está aqui só para habitar o espaço, mas para ser a própria expressão da beleza do mundo. É uma elevação monumental do nosso valor. E essa elevação levanta uma questão estrutural fascinante na lógica do texto. Qual? Se o grande objetivo de Hashem é que o mundo seja habitado e adornado por pessoas perfeitas,
livres de defeitos. Qual é o caminho para chegar lá? Ah, sim! E é na descrição desse processo que a fonte abandona qualquer previsibilidade. Entrega a camada mais contraintuitiva de todas. Porque, olha, a suposição mais lógica seria imaginar que, se o destino final é a perfeição, na hora da ressurreição as pessoas simplesmente acordariam perfeitas. Um milagre instantâneo. E é totalmente essa suposição de cura instantânea. A fonte descreve um processo bem meticuloso. Sim, ela diz que quando os mortos se levantarem do pó, o deixarão como entraram. Se entraram paralíticos ou cegos, se levantaram paralíticos ou cegos. Esse detalhe é chocante. Quem desceu à Terra com uma limitação grave retorna carregando a mesmíssima limitação no primeiro momento. O estado original da imperfeição é preservado milimetricamente no despertar. Tentar visualizar essa cena já é impactante, mas para traduzir essa lógica para os dias de hoje, me veio à mente o processo de recuperar um backup de um celular. Opa, como assim? Explica isso para quem nos ouve. Imagina que o seu celular foi destruído e você tem a vida toda salva na nuvem. Quando você compra um aparelho novo, o sistema não baixa uma versão idealizada da sua vida. Ele não organiza seus aplicativos sozinho, nem apaga as fotos tremidas. Exato. Ele precisa obrigatoriamente restaurar o arquivo original, com todos os bugs, pastas caóticas e defeitos, do jeitinho que estava quando quebrou. Para provar a autenticidade do usuário. Isso. Só depois da restauração completa, quando o reconhecimento é validado, é que as atualizações do sistema começam a rodar para corrigir as falhas. Caramba, a comparação com o backup traduz com muita precisão a essência da fonte. O texto justifica essa regra de forma muito clara, dizendo, para que não se pudesse dizer que é outro que se levantou. Essa frase tem um peso filosófico imenso. Demais. Ela estabelece que a continuidade da identidade humana é um valor muito mais inegociável do que a ausência de dor imediata. O reconhecimento absoluto precisa anteceder a restauração. E as implicações disso são gigantescas, né? Se a cura ocorresse antes do reconhecimento, seria um pesadelo social. As famílias iam se olhar sem nenhuma familiaridade. Imagina, a pessoa perdeu um avô cego ou uma irmã com uma cicatriz marcante. Se eles voltassem em corpos perfeitos e irreconhecíveis, a sensação seria de que estranhos tomaram os lugares deles. Seria uma substituição, não um reencontro. A sensação de fraude seria inevitável. Como se o indivíduo original tivesse sido descartado por uma versão genérica. A grandiosidade desse ensino é demonstrar que a história individual não é apagada em nome de uma estética padronizada. A fonte prossegue dizendo que só depois, após provarem quem são para si mesmos e para os outros, é que a cura divina ocorre. É só a partir desse atestado de identidade que as pessoas se tornam inteiras diante do Criador. E a verdadeira redenção abraça e valida o nosso passado antes de nos elevar. Nossa, essa análise conecta as duas partes do nosso mergulho de forma brilhante. A gente começou vendo o comportamento humano no altar de Malaquias, onde as pessoas usavam animais defeituosos como uma ferramenta barata de conveniência. usando a imperfeição física para mascarar a falta de reverência. O descaso. A falha servia como um instrumento para acobertar uma intenção corrompida. E agora a gente chega nessa visão escatológica, onde o próprio Criador toma essas mesmas imperfeições físicas, a cegueira, a paralisia, e as preserva com cuidado infinito na ressurreição. Mas ele faz isso pelo motivo oposto. Não por descaso, mas por um compromisso inabalável com a identidade de cada um. Aquela imperfeição que no início representava fraude humana, no final é resgatada e transformada na assinatura incontestável da verdade de alguém. A imperfeição virá a ponte necessária entre quem fomos e a cura final. Que loucura! Para amarrar toda essa complexidade e deixar algo para quem acompanha os nossos estudos continuar processando, vale a pena observar o contraste com o mundo de hoje. A sociedade atual investe uma energia colossal em esconder falhas. Em apagar o passado e simular uma perfeição constante que é completamente artificial.
O que essa fonte lá da escola Kibel Torá nos provoca a pensar é que as nossas cicatrizes e traumas não são simples erros do sistema que precisam ser escondidos. Pela lógica do texto, essas marcas funcionam como um código de barras universal. Elas formam a prova irrefutável da nossa identidade. A nossa essência é atestada por elas, no instante exato antes de qualquer transformação superior. É uma perspectiva que reconfigura o nosso dia a dia. Se a tentação de fazer o mínimo possível se apoia na crença de que o universo é desatento, a leitura de hoje prova o contrário. A atenção aos detalhes é a absoluta. A intenção medíocre é rejeitada, mas cada marca de imperfeição genuína é validada. A jornada não é sobre esconder os defeitos, mas sobre o caminho que vai do bom o suficiente para o estado de ser inteiro e adornado. Agradecemos imensamente pela companhia em mais essa exploração. Fica o convite para continuarmos questionando as motivações diárias e lembrando do valor das nossas próprias cicatrizes. Até o próximo mergulho nas fontes. Desci do infinito para o pó e a argila, trazendo na pele a marca da jornada. Um vaso trincado onde a luz cintila, procurando o eco da voz iluminada. Cada cicatriz é um mapa sagrado, cada lágrima um rio de retorno, onde o quebrado é enfim exaltado, no fogo invisível, no eterno contorno. O sopro da vida desperta o barro, faz do meu limite o teu próprio altar. Quando o violino chorar no espaço, que a luz sem fim venha me curar. Não peço a ausência das minhas fraquezas, pois é pela fenda que a graça reluz. A alma se ergue com suas belezas, vestindo a matéria para encontrar a luz. O sopro da vida desperta o barro, faz do meu limite o teu próprio altar. Quando o piano ecoar no abraço, que a chama sagrada venha me guiar. E quando o véu do tempo rasgar, eu me levantarei com o que restou, apenas para ver o milagre brilhar e a imperfeição se render ao amor. O vaso restaurado, a luz infinita. Amém. עפר והומר נוזע לו רותם המסקלי סדוק בו האור נוצץ מרפז את העץ של הקול המאיר.
כל צלקת היא מפה קדושה, כל דמעה נהר של שיבה, איפה שהשבור סוף סוף מרומם באש בלתי נראית במדבר הנצרי. נשמת רעים עוררי את הרומר, שימי גבולי את המזבח של הר, כשהכינור יבכה ברעל, שיעור אין סוף יבוא לרפא אותי. הפסנתר יהדהד בריבוק שלו, הקדושה תבוא להנרות אותי. וכאשר מסר הזמן יקרא, אקום ממה שנותר, רק כדי לראות את הפלא זורע, והפגם נרנה לאהבה. הכלי המשורזר, אמן.